Vamos te explicar tudo sobre EAR na CNH. Não perca essa informação. Você sabe o que significa EAR na CNH? Muita gente olha para a carteira de motorista, vê aquelas letras no campo ali, observação, e fica sem entender. Afinal, EAR é exame, é categoria, é curso, é obrigatório para todo mundo? Hoje eu vou explicar para você, passo a passo, com calma, o que é EAR. Para que ela serve? Para que ter essa EAR? Quais são as vantagens? Como colocar essa observação na CNH? E como fica a questão da pontuação? EAR significa exatamente exerce atividade remunerada. Isso quer dizer que o motorista pode ganhar dinheiro, ou seja, não é apenas dirigir para uso próprio, ir ao trabalho, levar a família, né? Ou resolver coisas ali no dia a dia. A EAR é para quem dirige como parte da profissão ali, ou como fonte de renda. Por exemplo, motorista de aplicativo, taxista, o entregador, o motofretista, o mototaxista, o motorista de van, né? O motorista de ônibus, motorista de transporte escolar, o caminhoneiro, o que mais? Carreteiro e outros profissionais que recebem dinheiro dirigindo. Então é importante você saber, entender que a AR não muda ali a categoria. Se você tem categoria B, você vai continuar com aquela categoria B. Se tem categoria C, A, C, D ou E, continua com a mesma categoria, certo? Então, gente, a EAR apenas aparece como uma observação na sua carteira, informando que você está autorizado a exercer atividade remunerada usando o seu veículo. Então, vamos entender um pouco nessa aula aqui o que vem a ser EAR. A pergunta mais comum que existe é: eu sou obrigado a ter EAR? Né? Eu sou obrigado? Será? Então, a resposta é: se você usa o veículo para ganhar dinheiro, o correto é ter essa observação na sua CNH. Agora, se você dirige apenas para uso pessoal, não precisa. Mas se você trabalha ou pretende trabalhar dirigindo, o ideal ali é que você regularize a sua situação ali no seu Detran, né? Isso vale principalmente para quem trabalha em aplicativo, entrega de mercadorias, transporta passageiros, faz frete, dirige profissionalmente ou usa o veículo ali para a ferramenta de trabalho. Então, quais são as vantagens? Vamos dar uma olhada aqui na nossa EAR, na nossa carteira CNH, Carteira Nacional de Habilitação. E aí eu vou mostrar aqui para vocês onde é que fica essa observação, lógico, e vou trazer alguns pontos importantes aqui para vocês nessa aula, beleza? Então, em pouco tempo eu quero explicar tudo, tirar essa dúvida, sanar a dúvida que vocês têm aí sobre essa questão de carteira de habilitação. Muita gente não entende o que é essa EAR, beleza? Então, olha só, no nosso Código de Trânsito Brasileiro, a nossa CNH, quando a gente traz, sempre vem aqui uma observação. Lógico que ela não vem desse jeito, né? Eu trouxe aqui em saber o que é essa EAR. Então, aqui à frente da CNH vai ter o seu nome completo, né? Vai ter a sua identificação, vai ter a validade da sua CNH, importante aqui, vai ter a categoria da sua habilitação, certo? E vai ter logo aqui abaixo em um campo observação o que é essa EAR, né? Deixa eu ver se a gente, né? Veja que aqui logo abaixo aqui, ó, vai ter, vou colocar um tipo de uma setazinha aqui, tem o EAR, beleza? Olha só, EAR, aqui onde fica a sua observação na sua CNH, beleza? Então, gente, eu sempre gosto de explicar mostrando para você tirar todas as suas dúvidas, porque é um assunto importante que o aluno muitas vezes tem ali uma dúvida. O que é uma EAR? Muda a categoria? Eu fiz um curso de EAR. Não, é uma observação, como eu mencionei aqui no início do vídeo, beleza? Então, olha só, algumas informações importantes que a gente pode trazer aqui para vocês, falando sobre o que é a EAR, né? Eu já expliquei aqui
o que é essa EAR na CNH, significa exerce atividade remunerada, né? Então você significa isso, exerce atividade remunerada. Aqui onde está aqui o nosso marca-texto, exerce atividade remunerada. É uma anotação no campo observação da CNH que autoriza a usar o veículo para fins profissionais. Quem faz isso? O Uber, o táxi, né? Eu já mencionei, o caminhoneiro, o transporte escolar e etc. Então, dirigir profissionalmente sem a EAR é infração de trânsito? Sim, uma infração gravíssima, né? Então, você vai ver aqui uma infração gravíssima em que você tem aí 7 pontos na sua CNH. Infração gravíssima, multa e pontos na carteira, né? É uma observação importante, legal? Então, olha só, galera, trazendo para você o que a gente tem aqui para falar sobre essa exerce atividade remunerada desde o início, né? O nosso canal sempre traz aqui para você essas dicas sobre trânsito. O nome do canal, Trânsito Fácil Online, Professor Moraes, sempre tirando aí as suas dúvidas, beleza? Olha só, quando você, custos envolvidos, eu trouxe aqui custos que você vai fazer essa EAR, exemplo, mas isso depende de cada estado. Eu peguei aqui um exemplo de um estado, né, em que ele cobra lá o exame psicológico de 120 a 150 reais, varia conforme o estado. A taxa do Detran para a emissão da CNH atualizada entre 50 e 80, isso aqui também varia de cada estado, não tem um valor que eu possa dizer aqui para você, é um valor X em todo o Brasil, não, cada Detran vai depender de cada estado, beleza? Então vai ser um total aí que você vai gastar entre 150 a 300 e alguma coisa aí para você, é só apenas um exemplo aqui que eu trouxe para vocês se basearem, beleza? Olha só, passo a passo. Para adicionar a EAR, você vai agendar ali no Detran ou numa autoescola, né? Você vai ter essa questão do agendamento. O exame psicológico com um profissional credenciado, né? Lógico, tem uma clínica lá credenciada para fazer isso. E o pagamento das taxas no Detran. A emissão da nova CNH já vem com essa observação aqui, EAR na CNH, inclusive ela vem na observação com ponto e vírgula, aqui exerce atividade remunerada e vem com essa observação, beleza? Olha só que legal, né? Então você vai entender direitinho tudo sobre esse passo a passo. Algumas regras para você importantes que você deve seguir, olha. Regras importantes, a EAR não muda a categoria, como eu falei no início, apenas autoriza o uso profissional, né? Para dirigir ônibus, o caminhão, além do EAR, ainda é necessário ter uma categoria correspondente, lógico, né? Você pode ter AR na categoria B, na categoria A, na categoria C. Agora, para um ônibus ou caminhão, você precisa ter, se for passageiro, precisa ter categoria D, né? Se for carga, aí uma categoria C e tem aí os limites, que numa aula eu vou trazer os limites de carga e já tem aula aqui no nosso canal. Beleza? A validade da CNH com a EAR segue as mesmas regras de renovação. Eu quero que você se atente aqui, meus queridos, para essa parte aqui. Olha só. Quando eu trago aqui falando sobre essa parte de até 49 anos, você for renovar a sua CNH, você vai pegar aqui, ó, 10 anos, desde que fica a critério do perito examinador, desde que você não tenha nenhum problema, uma doença progressiva. Não tenha problema que possa afetar. Mas se você tem de 50 a 69 anos, você só vai pegar aqui 5 anos. E a partir dos 70 anos de idade, você vai renovar, vai pegar aí os 3 anos. Mais uma informação aqui sobre CNH para você, tudo que você precisa entender dessas regras, beleza? Olha só, quando se trata aqui pontuação para suspensão, 40 pontos é uma das vantagens para quem exerce atividade remunerada em 12 meses. A regra geral para quem exerce atividade remunerada é 40 pontos. Isso vale independentemente se houver ou não infrações gravíssimas, porque há um critério. Eu vou tentar resumir aqui para você. Se você comete 2 infrações gravíssimas, você só pode chegar ali, chegou aos 20 pontos, você vai ter suspensão do direito de dirigir. Se você comete apenas no período de 1 ano uma infração gravíssima,
você pode chegar aos 30 pontos. Mas se você exerce atividade remunerada, você pode chegar aos 40 pontos, mesmo cometendo, vamos lá, 5 vezes 7, né? 5 vezes 7, 35. Ajudem aí o professor. 35. A lógica é que os motoristas profissionais, eles passam ali mais tempo no trânsito e por isso precisam de maior responsabilidade, mas estão mais expostos ao risco de cometer infrações, não é verdade? Mesmo que você passe mais tempo, eles vão estar mais expostos, porque eles trabalham ali no trânsito. Então, os especialistas em trânsito, ele traz essa situação aí, que os 40 pontos é por isso, beleza? Então, entenda aí essa questão dos 40 pontos para quem exerce atividade remunerada, é um dos requisitos vantagem. Então, se eu exerço atividade remunerada, eu posso cometer 5 infrações gravíssimas? Pode, né? E não vai ter suspensão ainda, porque só chega aos 35 pontos. Claro, responsabilidade você tem que ter sempre, beleza? Vocês, a diferença, olha só, minha galerinha, em relação a CNH sem EAR. Sem EAR, o limite de pontos reduzido para 30 ou 20, como eu acabei de falar. Então, aqui vai depender. Cometi uma infração gravíssima no período de um ano, eu posso chegar aos 30 pontos. Mas se eu cometer 2 infrações gravíssimas, só posso chegar aos 20 pontos. Isso aqui leva à suspensão quando chegar a atingir, se tiver 2 gravíssimas. Mas com EAR, o limite é fixo de 40 pontos. Olha aí uma das vantagens, né? Então, se você exerce atividade remunerada, não é difícil colocar atividade remunerada. Você faz pelo site, fazendo os exames, né, toxicológico, vai fazer o psicotécnico e vai fazer esses exames necessários para adicionar ali na sua carteira essa observação. Legal? Então, olha só aí a diferença entre essas CNH. Beleza? Então, minha galerinha, esse é o nosso assunto aqui, finalizando aqui para você. E aí, ficou alguma dúvida? Se sim, deixa aí nos comentários, né? Deixa nos comentários que eu vou tirar todas as suas dúvidas sobre EAR. O motorista ali vai ter várias vantagens, né? Como eu falei para você. A primeira vantagem é trabalhar de forma regular com EAR e a sua CNH mostra que você declarou ao órgão de trânsito que exerce atividade remunerada. Segunda vantagem é evitar problemas ali em fiscalização, empresas, né, plataformas que exigem essa observação. Muitas vezes, para se cadastrar ali e continuar trabalhando, o motorista precisa apresentar que exerce atividade remunerada para não ter complicações para a empresa, beleza? A terceira vantagem está na pontuação, como eu falei para vocês. Então, o motorista ele pode ter um limite de pontuação diferente ali, dependendo das infrações cometidas. Já o condutor que exerce atividade remunerada é diferente, né? Porque ele possui regra específica. A suspensão por pontos só acontece quando chega aos 40 pontos no período de um ano. Chegou aos 40 pontos, aí não tem conversa, vai ter suspensão, né? Mas veja, chegando aos 39 pontos ali, ele pode fazer um curso de reciclagem preventivo. Isso significa, né, não vai significar que o motorista pode sair cometendo infrações à vontade, né? A multa vai ter, não vão sair por aí dizendo que o professor Moraes disse que não tinha mais multa. Pontos continua sendo registrado ali e existem infrações que podem gerar a suspensão do direito de dirigir. Lógico, eu vou citar um exemplo: conduzir motocicleta e motoneta sem capacete, mesmo exercendo atividade remunerada, ela já suspende. Dirigir sob influência de álcool, né? Outra que... Então, existem infrações que suspendem, independentemente de pontuação, então tem que tomar cuidado. Então, gente, esses foram os pontos principais, né, conforme a regra de trânsito aí do Código de Trânsito Brasileiro. Depois de concluir aí essa fase, você vai receber a sua EAR, né? E o processo pode variar de cada estado, como eu falei, e você vai entrar no site do Detran do seu estado, aí do estado que você preferir, e vai fazer essa inclusão. Beleza? Então, olha só. Paga taxa? Sim. Normalmente esses custos, né, como eu falei para vocês, eu trouxe exemplos, mas vai mudar conforme cada estado. A orientação, se você vai trabalhar dirigindo e pretende usar o seu veículo para ganhar dinheiro, talvez aí você precise colocar EAR, né? Agora, se você é um motorista que não pretende trabalhar como motorista, entregador, taxista, aí você não vai incluir, né? Só vale a pena incluir se você for realmente trabalhar, ganhar dinheiro com a sua.
Então, olha só, gente, cuidado, né? EAR não é curso especializado, é uma observação. Transporte escolar, transporte coletivo, produtos perigosos, motofretes, né? Esses são cursos e categorias específicas, beleza? Então pense assim, coloquei EAR e posso fazer qualquer transporte? Não é bem assim, legal? Ela vai autorizar a atividade remunerada do condutor, mas algumas atividades profissionais ainda têm exigências extras. Trazendo esse resumo para você, legal. EAR significa exerce atividade remunerada. Ela aparece no campo observação da CNH. Ela é indicada para quem usa o veículo para ganhar dinheiro, né? Não muda a categoria da CNH, normalmente exige avaliação psicológica, pode ter taxas dependendo do estado, ajuda o motorista a trabalhar de forma regular. E na pontuação, como a gente falou, tem o limite de 40 pontos para chegar ali à suspensão. Então você que dirige profissionalmente, procure o Detran do estado, veja como incluir essa observação. E se você quer aprender trânsito de forma simples, clara e sem complicação, continue acompanhando o nosso canal Trânsito Fácil Online, beleza? Então por aqui a gente explica trânsito de maneira que você entende. Valeu, gente, até a próxima aula.